Bora, gente. Dando continuidade, nós vamos agora provavelmente para a apresentação mais objetiva da tarde, tá? Que é falar sobre oclusão arterial aguda. Vou pincelar alguns pontos principais, tá bom? Fundamentais para que vocês consigam abordar o paciente na emergência, tá bom? Primeiro, oclusão arterial aguda é um evento novo que aconteceu de forma súbita ou uma progressão súbita de um déficit de fluxo em membro, né? Jonas, pode acontecer tanto nos superiores quanto no inferior? Pode, mas, obviamente, a oclusão arterial aguda em membro inferior é muito mais comum, certo? E devido à rápida progressão, né, o médico que atua na emergência tem que reconhecer de forma rápida e iniciar e indicar o tratamento definitivo o quanto antes, tá bom? O que o paciente com oclusão arterial aguda vai apresentar de sintoma, né? Nosso paciente pode apresentar dor no local, pode apresentar palidez, pode apresentar paralisia, parestesia, você pode não sentir pulso naquela topografia, pode sentir uma redução de temperatura, né? Percilotermia embaixo vem do inglês, né? Que denominam aqueles 6 P's característicos, mas a gente pode sentir realmente uma temperatura menor, ok? Então, são manifestações que todo mundo tem que saber reconhecer, né? A gente tem que realmente olhar o membro, examinar o membro e concluir que a gente pode estar diante de uma oclusão arterial aguda. Não pode comer esse tipo de bola. O que a gente tem que perguntar exatamente para o paciente, né? Perguntar como os sintomas começaram, né? Então, uma manifestação clínica que deu início de forma súbita tem que chamar a nossa atenção, com certeza. Não importa a parte do corpo, se é no membro inferior, se é na cabeça, se é no peito, né? Se os sintomas aconteceram de forma súbita, deve ser algo a levar em consideração. Se o nosso paciente tem uma doença arterial periférica de base, é importante saber dessa informação. Por quê? Muitas vezes pacientes que não têm uma doença arterial periférica de base não vai ter uma circulação colateral que preste, né? Então, os sintomas desse paciente tendem a acontecer de forma mais aguda do que naqueles que têm uma doença de base. Pacientes que têm uma doença arterial de base podem apresentar um início da doença de forma mais subaguda, por assim dizer, né? Perguntar sobre revascularização prévia, se esse paciente já foi submetido a algum tipo de procedimento cirúrgico, tá? Se esse paciente já fez algum tipo de medicação, se esse paciente já trombolizou, por exemplo, tá bom? Devemos recorrer à palpação de pulso, tá bom? Devemos fazer uma palpação de pulso comparativa, sempre, tá? E detectar sinais de gravidade. Inclusive, temos que ir atrás de condições que possam piorar essa isquemia, por assim dizer. Não existe só isquemia por desbalanço oferta e demanda no coração, né? Quando a gente fala do infarto. Algumas condições como choque podem piorar, sim, uma oclusão arterial aguda, por exemplo. Então, a gente tem que ir também atrás dessas outras condições. Ultrassonografia point of care, né, pode nos ajudar, tá bom? Realização do Doppler arterial e venoso vai ser um importante integrante da gente saber se aquela extremidade vai ser viável, se vai estar ameaçada ou se ela vai ser inviável, tá? É uma classificação bem objetiva que vai considerar principalmente a sensibilidade, né? Se esse paciente tem ou não tem um déficit sensitivo, se porventura existe fraqueza muscular, tá certo? E aquilo que é encontrado no Doppler arterial e venoso. Tá bom? Então, é um exame complementar que é fundamental que a gente solicite. Se o paciente vai precisar de uma avaliação laboratorial, com certeza, né? Até para sabermos a provável etiologia também. Pode não ser a nossa prioridade naquele momento, porque, como eu disse, o reconhecimento tem que ser rápido. O início do tratamento tem que ser rápido. Mas, tratar a causa de base, uma vez que a gente consegue detectar, também é fundamental, certo? Isso aqui é uma tabela do Tintinali, que separa o membro justamente da forma que eu falei anteriormente, inviável, ameaçado, né, e irreversível, tá bom? O membro viável, ele, como o nome já diz, ele não está ameaçado diretamente, não existe perda sensitiva, não existe fraqueza muscular, tá bom? E os sinais do Doppler arterial e venoso estão totalmente preservados.
Um membro ameaçado, né, de forma marginal, como é descrito, né, ele consegue ser salvo se for prontamente tratado. Ok? Então, você tem uma mínima perda sensitiva, né, você não tem fraqueza muscular, tá bom? E o sinal do Doppler arterial se mostra inaudível, por assim dizer. O membro que é ameaçado, né, de forma imediata, ele consegue ser salvo se for submetido a uma revascularização imediata, tá bom? E a perda sensitiva vai para além dos dedos, como é descrita nessa classificação, tá bom? Pode estar associada também com dor e repouso, tá? Pode acontecer uma fraqueza muscular de moderada intensidade, mas a gente ainda vai ter sinal do Doppler venoso audível, né, de forma preservada, e o sinal do Doppler arterial inaudível. Irreversível, como o próprio nome já diz, você já tem todos aqueles sinais clínicos de que o membro provavelmente não vai ser viável, né? Você vai ter gangrena, né? Você vai ter realmente ausência de pulso, ok? Você vai ter rigor, ok? E você não vai ter nenhum sinal no Doppler, arterial ou venoso, tá bom? Essa divisão é fundamental para que a gente bole a nossa estratégia de tratamento definitivo, tá certo? E o que eu quero exatamente no tratamento do meu paciente com oclusão arterial aguda, né? Eu quero restabelecer fluxo sanguíneo, fato. Eu quero prevenir novos eventos trombembólicos. Poxa, eu quero abrir o que está fechado e eu não quero que feche de novo. Simples assim. Primeiro pilar do tratamento, anticoagulação. Né? Os guidelines citam a heparina não fracionada, tá bom? Como método de escolha. Dose inicial, né? Dose de ataque, 80 unidades por quilo, seguido de 18 unidades quilo-hora, tá bom? Deixando ali o TTPA em torno de 2,5 a 3 vezes o basal. Tá? Em relação à introdução de antiplaquetários, vai depender muito da causa subjacente daquela oclusão, ok? A gente pode iniciar o AS dose iniciar o AS 300mg como primeira dose. Tá? Outros pilares importantes vão ser o controle de dor. Então, analgesia é importante para aquele paciente, tá? Lembrar que o membro vai estar doendo de forma constante em várias situações. Tratar condições que predispõem baixo fluxo, especialmente o choque, tá? Ou outras patologias que deixam o paciente em um estado protrombótico, e proteção do membro em extremos de temperatura. Não deixar esse membro nem muito frio, nem muito quente, de forma exacerbada, tá? Isso aqui faz parte do nosso manejo inicial, mas nós temos que submeter esse paciente a um tratamento definitivo, tá? Aí vai depender bastante daquela classificação que eu mencionei anteriormente, né? Se meu paciente tem uma extremidade viável, a gente pode ponderar uma terapia com trombolítico ou uma trombectomia, né? Se o meu paciente tem uma extremidade ameaçada, poxa, esse paciente tem que fazer uma revascularização cirúrgica rápida, né? Existem evidências de que após 4 a 6 horas de isquemia, nós já podemos apresentar um déficit reversível. Então, quando eu falo em revascularização cirúrgica rápida, é aquela feita em menos de 6 horas, tá bom? É claro que você não vai demorar 5 horas e tanto de forma proposital para levar o paciente para o centro cirúrgico, tá? Mas é uma forma de dizer que depois disso, o seu paciente está correndo bastante perigo. Né? Extremidade inviável. Poxa, extremidade inviável, eu vou recorrer a uma amputação. É disso que o paciente vai provavelmente precisar. Não tem muitos meios da gente conseguir propriamente salvar aquele membro. Tá? Então, essa é a importância de um reconhecimento precoce de uma oclusão arterial aguda. Né? Nós temos que ficar de olho na classificação, na nossa abordagem inicial do membro, tá certo? Para conseguir direcionar o tratamento definitivo de forma adequada. E é isso. Foi realmente bem curtinho, bem objetivo. Estamos abertos para eventuais perguntas.